Todos vocês sabem que o esquema das rachadinhas envolvendo Flávio Bolsonaro, o gabinete, a família do presidente é algo complexo. É complexo porque não envolve somente os repasses financeiros, tem até mesmo vazamentos da Polícia Federal. Então nós queremos respostas para tudo isso. Queremos que esse caso seja solucionado o mais rápido possível. Mas esse é um caso complexo. É tão complexo que envolve até mesmo Bruno Galhaço. Sim, o Bruno Galhaço, global, marido da Giovanna Eubank, envolvido no Surubão de Noronha. Surubão de Noronha que eu posso dizer com total autoridade, porque o meu currículo abona em meu favor. Tenho conhecimentos científicos, acadêmicos, você pode até pegar o meu Lattes, eu posso dizer que o Surubão de Noronha é muito mais relevante e muito mais importante do que o esquema das rachadinhas do Flávio Bolsonaro. E nós queremos respostas, Bruno Galhaço, para o Surubão de Noronha. Nós queremos nomes, nós queremos detalhes, fotos, se possível, vídeos a respeito do Surubão de Noronha. Porque sonegar essas informações é um crime contra a nossa curiosidade. Bruno Galhaço atenta contra a nossa curiosidade. Porque não existe nada mais cruel para as pessoas. Isso deveria estar escrito no contrato social do Jean-Jacques Rousseau. Não tem nada mais vil, não tem nada mais criminoso do que você chegar para uma pessoa e falar assim: olha, eu tenho algo para te contar, mas eu vou te contar depois. Canalha. Se você faz isso, você é um canalha. Você não pode respeitar a curiosidade de um fofoqueiro e depois não terminar a fofoca. Isso é um crime contra a curiosidade de terceiros. Deveria estar no Código do Processo Penal, substituindo o artigo 254, para livrar a cara de Sérgio Moro. E todos nós sabemos também que existe um código secreto entre os fofoqueiros. Você sabe quando a pessoa chega pra você e fala o seguinte: olha, eu vou te contar uma coisa, mas não conta pra ninguém. Se a pessoa diz não conta pra ninguém, essa é a senha, esse é o código pra você espalhar pra todo mundo. Mas enquanto nós não temos a solução para o Surubão de Noronha, nós temos que falar sobre Bruno Galhaço no esquema das rachadinhas. Porque o Bruno Galhaço se transformou em um personagem central de todo esse esquema. Porque o que aconteceu? O Bruno Galhaço fez depósitos de R$900, 3 depósitos de R$900 na conta da filha do Fabrício Queiroz, a Natália Queiroz. E qual é o problema de tudo isso? Na parte do Bruno Galhaço, nenhum. Mas a filha do Fabrício Queiroz, Natália Queiroz, no período que ela recebeu os depósitos de R$900 do Bruno Galhaço, ela trabalhava como assessora do então deputado federal Jair Messias Bolsonaro. E se alguém é assessor de algum parlamentar, ela não pode exercer atividades paralelas. E aparentemente, pelo fato dela ser professora de educação física, personal trainer, aparentemente ela fornecia consultoria fitness para o Bruno Galhaço. Ou seja, ela era uma espécie de funcionária fantasma. No caso, espécie não, ela era funcionária fantasma do Jair Bolsonaro. Bolsonaro que ficou muito bravo quando foi falado da Val do Açaí. Dizia que não era funcionária fantasma, mas agora como ele vai explicar a filha do Fabrício Queiroz? Porque ela tinha outras atividades que não a atividade de assessora. E para piorar toda a situação da filha do Queiroz, enquanto ela era assessora do Flávio Bolsonaro na LERJ entre 2011 e 2016, ela repassava dinheiro para o pai e também recebeu R$22 mil das academias Bodytech, North Fitness e Sport Solution, possivelmente prestando serviços de consultoria fitness para essas empresas. Mas ela não poderia fazer isso, porque se ela fez isso, ela está cometendo um crime, porque ela não poderia exercer atividade paralela enquanto assessora parlamentar. Portanto, é mais um indício de funcionários fantasmas dentro do gabinete da família Bolsonaro. Antes do Flávio, depois para o Jair. Havia um rodízio, nós sabemos sobre isso, entre pessoas das mesmas famílias que ficavam circulando entre os gabinetes do Carluccio, do Bolsonaro e também do Flávio Bolsonaro. E para piorar essa situação, o antagonista disse que entre esses 6 anos, de 2011 e 2016, por que o antagonista? Porque o antagonista teve acesso à quebra do sigilo bancário do Fabrício Queiroz. Nesses 6 anos, ela recebeu 774 mil em salários da Alerj. E de todos esses valores,
de todo esse montante, ela repassou para a conta do Queiroz 633 mil reais. Então, indicando um indício muito forte que ela era funcionária fantasma, que ela só estava lá para pegar o dinheiro, para pegar o salário, ela ficava com uma parte desse salário e repassava o resto para o Fabrício Queiroz. Ela ia lá de uma vez ou outra para assinar, para bater o ponto, marcar uma presença, mas a sua atividade principal era ser professora de educação física. Então ela pegava esse dinheiro, repassava uma parte para o pai, para ele fazer as coisas que ele tinha que fazer, como o próprio Flávio falou em entrevista recente, essa semana para o Globo, e ela ficava com uma parte. E esse período, como o próprio antagonista falou e outros veículos também disseram, nesse período dos depósitos do Queiroz na conta de Michele, foi o período que a família Bolsonaro teve o seu maior ganho patrimonial com imóveis. E nós precisamos lembrar que esse esquema das rachadinhas, segundo fontes do The Intercept Brasil, abastecia as milícias do Rio de Janeiro com a compra de imóveis do Flávio, do Adriano, tudo isso que ainda não foi solucionado. Como eu disse, esse é um problema complexo, talvez não tão complexo assim quanto o Surubão de Noronha, talvez nem tão interessante e nem tão relevante. E se Bruno Galhaço tem que se explicar, ele tem que se explicar sobre o Surubão de Noronha. Mas seria interessante uma reportagem perguntando ao Bruno Galhaço se ele de fato teve serviços de consultoria fitness com a Flávia Bolsonaro, não, perdão, com a Natália Queiroz, a filha do Fabrício Queiroz. Porque se o Bruno Galhaço confirmar que de fato ele teve esse tipo de serviço de consultoria fitness, então aqui está comprovado que ela tinha uma atividade paralela. Difícil o Bolsonaro não saber disso. E se o Bolsonaro omitiu essa informação, então Bolsonaro prevaricou, o que é também crime contra o Estado. Gostaria de que você deixasse aqui a sua opinião a respeito desse assunto. Me siga também lá no Twitter, @profileoficial.